Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h06. Está começando o CBN Esportes em clima de sexta-feira. Sextou, graças a Deus. E vamos com tudo até meio-dia. Vamos falar muita coisa. Série B, Libertadores, Sul-Americana, Série D de dado. Pela frente tem o Avaí na Vila, Corinthians, duelo de todos os pontos contra o Fluminense e o clássico Choque Rei. Campeonato Brasileiro mais claro, rescaldo de Copa Libertadores para os clubes da capital. Dude! O São Paulo empatou por 0-0 com o Nacional do Uruguai em Montevidéu pela Libertadores. O tricolor se defendeu bem, mas não conseguiu atacar e agora vai decidir a classificação às quartas de final no Morumbis. Amanhã, Santos e Corinthians voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro. Às 4 da tarde, o Peixe recebe o Avaí na Vila Belmiro pela Série B.
Enquanto às 9h, o Alvinegro de Itaquera visita o Fluminense no Maracanã. No domingo, o Palmeiras joga contra o São Paulo no Allianz Parque. Aí mais Copa Libertadores, o Flamengo também entrou em campo e venceu o Bolívar por 2-0 no Maracanã. Os gols foram marcados por Luiz Araújo e Léo Pereira. A notícia ruim, as lesões musculares dos artilheiros Pedro e Gabigol. O rubro-negro pode perder por até 1 gol de diferença nas alturas de La Paz na semana que vem, que estará classificado. Antônio Lupi, Ponte Preta, que recebe o Goiás hoje à noite. No estádio Moisés Lucarelli, Macaca tenta manter o 100% de aproveitamento sob o comando do técnico Nelsinho Batista, atuando no majestoso. Gé, o artilheiro da Ponte, está fora do jogo, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Tudo indica que Gabriel Novaes vai voltar ao time titular após lesão que ele sofreu no braço. O atacante marcou o gol do empate contra o Coritiba na última rodada. Daqui a pouco também vamos trazer detalhes do adversário, o Goiás. Confronto direto, até porque as duas equipes estão bem pertinho na tabela de classificação. O Goiás vive um momento assim, tentando atingir aí a regularidade, venceu o Ceará na última rodada, mas vive ainda um clima de instabilidade, né, lá pelos lados da Serrinha. Copa Paulista, os clubes da região estarão em ação neste fim de semana. O 15 de Piracicaba recebe o São Carlense às 3h. Ioquim é o vice-líder do grupo 3 com 10 pontos. Pelo grupo 4, o Capivariano encara o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista às 3h. E no mesmo horário tem o clássico regional, São Bento e Primavera. Alô, Fábio Scheibe, direto do Principado de Itu. Tudo deu certo ontem com o Pássaro de Prata de Fábio Scheibe. Cabeça menos inchada, agora vislumbrando o Choque Rei no fim de semana. Mas, Fabião, e o seu Ituano, rapaz? Que vitória gigante sobre o Operário. Para nós aqui de Campinas atrapalha um pouquinho, né? Porque o Ituano é o concorrente direto do Guarani. Fabião, bom dia, boa sexta. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Na abertura da 21ª rodada ontem lá em Ponta Grossa, o Ituano surpreendeu e venceu o Operário por 2-1, gols de Miqueias e Bruno Xavier. O Ituano era até então o vice-lanterna da competição, agora com a vitória subiu para a 17ª colocação, continua na zona de rebaixamento, mas todos os concorrentes do Guarani que estão no Z4, na zona da degola, abriram 5 pontos do Guarani, então uma vitória para o Bugre amanhã é fundamental contra a Chapecoense, justamente a Chapecoense que também está na zona de rebaixamento. O Guarani nesse momento está a 8 do primeiro time fora da zona de rebaixamento e a 5 dos demais concorrentes dentro da zona da degola. Uma vitória então para o Guarani é fundamental amanhã contra a Chapecoense, Carlão. Boa, Fábio Scheibe, o CBN Esportes comandado tecnicamente por Valmir Bortoleto, que estará hoje no Moisés Lucarelli. Se você quiser conhecer Valmir Bortoleto... Não vai conhecer. Não vai? Não vai, não, ele não dá mostra, ele é muito discreto, né? Fica na dele. A não ser que você observe alguém com fone no ouvido sem estar conectado a nenhum aparelho. Esse é Valmir Bortoleto. Grande Valmir! E com o tênis sem cadastro. Exato. Apesar de que se for o tênis que a Digníssima deu pra ele, vai estar com cadastro, porque ele não conseguiu tirar, né, Valmir? Essa figura exponencial dos 99.1. E o homem dos streams, o homem online, é Daniel França. Alegria, né? Apresentação, Carlão de Freitas. E você pode participar do CBN Esportes através do telefone, olha o telefone, o WhatsApp, 19 9186-9070. Pode mandar o seu fax, o seu e-mail, a sua carta. Seu SMS. Você gosta, né? Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar tudo sobre Ponte Preta, Guarani e os grandes clubes da capital. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN.
para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h18. Thaís Azevedo, bom dia. Sextou, Thaís. E as ruas, avenidas, estradas aqui de Campinas? Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Uma ótima sexta-feira. Olha, quem segue ali pela região do centro, a Rua Irmã Serafina tem lentidão pela pista da direita, seguindo pela Avenida Anchieta, motorista reduz a velocidade da Rua General Osório até a Avenida Orozimbo Maia. Pela pista da esquerda, as duas vias têm trânsito livre. A Avenida Orozimbo Maia tem excesso de veículos pela pista da direita, da Rua Maria Monteiro até a Maternidade. Pela pista da esquerda são boas as condições, no sentido oposto, sentido norte-sul, trânsito fluindo bem. A Avenida Senador Saraiva tem lentidão pela pista da esquerda da Rua General Osório até o viaduto Miguel Vicente Cury. Pela Campos Sales, motorista reduz a velocidade somente ali na chegada à Avenida Francisco Glicério. Carlão. Obrigado, Thaís, que volta na programação CBN. Chega de ser figurante no seu banco. Traga sua vida financeira para o C6 Bank e vire protagonista com o cartão C6 Mastercard Black. Peça já o seu. CBN Esportes Campinas. Onze horas 20 minutos.
Antônio Lupe, o nosso ouvinte, participando, o Bugrino esperançoso, o Ponte Pretano sonhando com mais uma vitória dentro do Moisés Lucarelli, o São Paulino esperançoso, o palmeirense preocupado, o corintiano também. E o Santista, Antônio Lupe? O Santista tá esperando o Santos subir, né? Verdade. Porque Questão de tempo. É questão de rodadas. tempo. É passo a passo, né? Vamos com calma. O torcedor do Peixe não pode criar expectativa, mas deve. Quer dizer, agora não. Bom dia, amigos da CBN Esporte, saudação tricolor. Jogo movimentado contra o Nacional, mas suportamos a pressão. Anselmo, movimentado, Anselmo, um jogo fraco. São Paulo burocrático, né? Nossa, mas eu fui assim, eu não vi o jogo. Teve uma chance clara de gol pra ninguém. Quando os melhores momentos, eles têm ali de 7 a 8 minutos, é porque o jogo foi bom. Os melhores momentos do jogo do São Paulo, 3 minutos. Foi isso mesmo. E o ameaço mais forte foi um chute que passou, se tivesse 4 gols, um em cima do outro, o time do Nacional não ia lograr êxito também não. Mas assim, o resultado foi bom, né? Claro. O resultado foi excelente pro tricolor do Morumbis, né? Morumbis agora. Na boa, a apresentação do Carlão da CBN é... Nossa. O quê? Eu não vou ler no ar, não. Eu vou passar pra ele aqui no particular. É uma crítica. É uma crítica, tranquilo. Bem, faz parte, velho. Vou fazer o quê? Aí o torcedor... O poeta, o Tacílio Monteiro, mandou um áudio. Ô, poeta, eu vou ouvir o áudio. Boa. E vou... Se for algo que acrescente ao programa, e tenho certeza que é, porque é um poeta, eu vou colocar o áudio dele no ar. Só um minutinho. Com certeza, daqui a pouco a gente vai acompanhar o áudio e as críticas são bem-vindas também, não tem nenhum problema. Aliás, você pode participar, 19991869070. 11h22, vamos para São Paulo, pra gente ter um tempinho também de comentar esse empate do Tricolor com o Nacional, tem choque rei no fim de semana, o Corinthians faz um jogo ultra decisivo diante do Fluminense e o Santos, né, esperando aí as rodadas da Série B para concluir com o acesso, o Peixe que recebe o Avaí na Vila Belmiro. Gabriel Dudziak. Em Montevidéu, o São Paulo queria um bom resultado contra o Nacional do Uruguai no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O tricolor paulista, no entanto, não queria se expor demais, o que ficou nítido pela abordagem conservadora do time com a posse de bola, tendo ela por 70% do tempo, mas raramente progredindo para o ataque. O Nacional tentava ser mais direto, mas errava nas definições das jogadas, situação que se repetiu na etapa complementar. Praticamente só os uruguaios atacavam, e os são paulinos defendiam bem a área, levando o 0-0 até o apito final. Na volta, o São Paulo joga por vitória simples em casa para avançar às quartas de final da Libertadores, e o técnico Luiz Ubeldia enaltece o desempenho defensivo, além de reconhecer os erros na construção de jogo. Nos defendimos con la pelota, en otros momentos Nacional apretó y por supuesto buscó remates, centros, y eso hizo que el partido sea complicado, ¿no? Faltó más progresiones con el balón, nos faltó llegar más al arco rival, pero así son las copas. Amanhã jogam Santos e Corinthians. Às 16h, o Peixe recebe o Avaí na Vila Belmiro pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Fábio Carilli terá o retorno do zagueiro Gil, que foi desfalque por dores lombares, mas ainda não tem certeza se poderá utilizar o lateral direito JP Sherman. Apesar de recuperado de uma torção no tornozelo, o jogador só fez treinos parciais até agora. Regularizado e condicionado fisicamente, o atacante Billy Arce estará à disposição. Já o Corinthians enfrentará o Fluminense às 21h deste sábado no Maracanã. O volante Ranielli sofreu um estiramento na panturrilha direita e por isso será desfalque. Resta saber se alguns atletas que foram bem na Sul-Americana terão chances de iniciar o duelo no Brasileirão. São os casos dos atacantes Giovani, Pedro Raul e Thales Magno. Thales, que após 2 gols em 2 jogos, foi apresentado nesta quinta. Fico feliz por essa marca, mas eu acho que isso não é o mais importante para mim, não é o mais importante para o nosso clube. O mais importante para o nosso clube é seguir ganhando partidas, seguir fazendo pontos, ganhando resultado. E nós temos time para que isso possa acontecer.
Então, escutar o que o treinador fala, que é muito bom treinador, sempre dá total confiança para todos os atletas. Então, se seguir nessa linha, com certeza a gente vai alcançar lugares altos. O Palmeiras se prepara para o clássico contra o São Paulo no domingo no Allianz Parque. Devido ao desgaste do jogo contra o Botafogo pela Libertadores e a perspectiva do próximo confronto entre os dois times na quarta que vem, existe a expectativa de que o técnico Abel Ferreira poupe titulares. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Boa, Gabriel Dudziak. Ô, Fábio Scheib, demos uma pincelada aqui no São Paulo contra o Nacional. Foi realmente um tricolor burocrático, mas não deixa de ser um bom resultado, né? Até porque no Morumbi o São Paulo é muito forte, apesar do Nacional tradicional, que já pregou peças, né? Inclusive no Palmeiras, certa feita. Mas eu acho que tá bem encaminhada a classificação tricolor, não tá não, Fábio? Eu acho também, viu, Carlão? São Paulo conseguiu um bom resultado fora de casa, apesar de não ter jogado muito bem, né? Teve apenas uma chance com o Caleri na segunda etapa, mas já estava impedido também, mas o São Paulo que buscou realmente esse resultado para decidir no Morumbi, sabe a sua capacidade no Morumbi, e pelo lado positivo o São Paulo não sofre gol há 5 jogos, tem um clássico agora diante do Palmeiras, briga por posições também no Brasileiro contra o time alviverde. São Paulo consegue trazer um bom resultado, decide no Morumbi, tem todo o apoio da torcida. São Paulo deu um passo importante, sim, apesar do sufoco, mas sem muito objetivo do Nacional na partida de ontem, né? É um resultado importante realmente para o São Paulo. Agora, Antônio Lupe, ontem foi a apresentação do Thales Magno, né? O Thales Mágico, como torcedor vascaíno. Tem até um funk, você sabia? Ele foi muito bem. Cria, né? Cria lá da Colina e fazendo um bom trabalho no Corinthians até aqui. 2 jogos, 2 gols, uma apresentação até emocionada ontem, falando das dificuldades que viveu. Realmente um reforço que me surpreendeu pelo lado positivo. Quando o Corinthians anunciou, eu falei, é mais um que vai chegar e não vai dar conta do recado. E muito pelo contrário, tem jogado bem e tem correspondido, Lupécio. O Thales Magno, eu sempre gostei dele, principalmente quando ele começou no Vasco. Ele sempre foi um jogador ali que tem ali aquela questão de drible, sabe? Passa o pé em cima da bola, mas ele tem uma objetividade. E aí ele foi embora muito cedo do Brasil, né? E a gente tem acompanhado aí cada vez mais os jogadores, eles vão embora mais cedo, também né? surgiu surgiu num tumultuado Vasco, ruim, né? Vasco foi rebaixado, se não me engano, né? E aí foi vendido lá para os Estados Unidos, né? E lá ele foi bem, ele fez alguns gols. Quando o Corinthians anunciou, eu falei, cara, é bom jogador, e ele tem mostrado isso. Ele é liso, né? Ele é aquele jogador que dribla muito, mas que também tem objetividade no ataque. Gosto do Thales Magno e acho que pode ajudar o Corinthians, mas é aquilo, né? Não vai fazer uma andorinha só, não faz verão. Precisa de um conjunto bom. Vamos ver se o Corinthians consegue aí dar uma alegria ao torcedor em 2024. E essa alegria, se vier, sai das Copas, porque no Brasileirão pode até dar tristeza do jeito que tá. Eu também acredito nisso. Eu acho que a esperança de título para o torcedor corintiano está na Copa do Brasil. Acho um pouco mais difícil, né? Até porque tem gigantes aí, clubes mais estruturados dentro da competição, mas a Copa Sul-Americana é um caminho importante, é um caminho que pode lograr êxito, né, no final da competição com o título do Corinthians. De Sul-Americana, é porque a gente não sabe os confrontos ainda, né, da próxima fase da Copa do Brasil, mas se você pudesse, você tem 10 fichas, você apostaria quantas na possibilidade de título do Corinthians em Sul-Americana ou Copa do Brasil? Sul-Americana. Eu colocaria todas em Sul-Americana. Sul-Americana, até porque Copa do Brasil tem Flamengo, tem São Paulo. Eu acho que hoje o Corinthians... Não tem Palmeiras, infelizmente, né? Não, o Palmeiras caiu fora. fora. Infelizmente, pro torcedor corintiano, o Timão está um degrauzinho abaixo aí destas equipes. Fábio Scheib, duelo importante amanhã, hein, Carlão? Contra o Fluminense, direto. De todos os pontos. Parte de baixo da tabela. Sim. Fluminense e Corinthians se enfrentam no Maracanã às 9 da noite. Fluminense tentando sair da zona de rebaixamento. Tem feito bons jogos, mas o Corinthians precisa amanhã, não pode perder não no Maracanã, senão vai se complicar ainda mais. Né? Mas então, só um detalhe. O Fábio Scheib falou desse jogo importante, Fluminense e Corinthians. Vamos pegar aqui os confrontos, ó. Você tem aqui Fluminense e Corinthians, amanhã 9 horas. Os dois envolvidos ou em Libertadores e Sul-Americana. Devem colocar times reservas ou alternativos para um jogo importante, falando de Campeonato Brasileiro. Aí você tem aqui um outro jogo gigante, Palmeiras e São Paulo, clássico, choque rei.
Palmeiras envolvido, os dois envolvidos em Libertadores. Aí você tem um jogo que vale a liderança do campeonato entre Botafogo e Flamengo. Alternativo. Vão colocar times reservas. Sabe quem vai se dar bem? Porque Fortaleza e Bragantino que também estão envolvidos em decisões pela Sul-Americana. Cara, uma rodada linda, de grandes jogos, mas que vai ficar em segundo plano. Equipes desfiguradas. Exatamente. E falando em calendário... Você sabe quem que é bom pra quem? Ó, Criciúma e Vasco. Sim, você pega aqui, ó, uma competição, né? Você pega o Bahia. O Bahia tá envolvido aí porque o em Grêmio... Copa do Brasil e o Grêmio tem Libertadores. Agora, né? Ontem, sintomas do calendário, né? Eu acompanhei a partida do Flamengo. 2 lesões musculares de 2 jogadores importantes pro Flamengo, né? O Pedro e Gabigol. Hoje, claro, muito mais o Pedro. Mas lesão muscular, da maneira que foi, a do Pedro, principalmente no arranque, aliás, do Gabigol também, né? Mas até pela importância do Pedro hoje no time titular do Flamengo, eu não sou médico, mas no mínimo 2 semanas, né? E não só esses 2 jogadores, Gerson saiu sentindo, o Ayrton Lucas saiu sentindo, então isso é só um exemplo desse calendário maluco, né? E o Flamengo, que é um time recheado de estrelas com um elenco abastado, passando por dificuldades, e isso se estende para São Paulo, se estende para Palmeiras, né? Temos uma rodada super importante, mas que as equipes, em virtude de outras competições, estarão desfiguradas. Coisa de maluco que acontece no futebol brasileiro nesse calendário. Temos mais um minutinho, Valmirzinho. Deixa eu só dar uma notícia aqui que é muito legal, porque naquela apresentação da Rebeca Andrade, que ela conquistou o ouro, né? Nós tivemos uma apresentação maravilhosa, né, da ginasta romena, vou até pegar o nome dela, que é a Ana Maria Barbucci. Aliás, eu temi a medalha da Rebeca por causa dessa romena aí. Exatamente, ela foi muito bem, só que o que chamou a atenção é que ela ficou fora do pódio. Ela não sequer conseguiu a medalha, o pódio foi formado pela Nicole Balls. Não, Nicole Balls é a atriz. Simone Balls. Simone Biles. Confundi, cara. Entende. Então, eu que agradeço. A outra americana, né? Ótimo, Antônio Lupe, gostei. É a Simone, eu confundi uma bela o nome. atriz. Você que tá falando, Charles. Ai, meu Deus do céu. Mas aí houve a mudança de nota dela, né? A Corte Arbitral do Esporte decidiu pela mudança da nota e a romena, a Barbucci, recebeu a medalha de bronze no lugar da americana. Olha, e ela ficou muito emocionada. Então, assim, fez justiça. A apresentação dela foi maravilhosa. E naquele momento nós estávamos na expectativa, né, da Rebeca e tal. Essa romena, eu falei, ai meu Deus, vai atrapalhar a medalha Simone, hein? Da brasileira. Simone Biles! Como é que eu falei? Nicole Balls. Eu errei por pouco. Errou por pouco. 11h33, é o Repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 16 de agosto de 2024. O indicador do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, subiu 1,40% em junho. O resultado apresenta alta de 1,15 ponto percentual em relação a maio. O dado veio acima das expectativas do mercado. Quando comparado com o mesmo período do ano passado, o IBC-BR avançou 3,2%. A virologista Clarissa Damaso afirmou que é o momento de o Brasil ficar em alerta, mas não em pânico, em razão do cenário atual da Mpox. Nesta semana, a Organização Mundial da Saúde declarou que o surto da doença na África se trata de emergência em saúde pública global. A OMS alertou para a transmissão rápida de uma nova variante do vírus que se espalhou pela República Democrática do Congo. A cepa já está presente em mais de 10 países africanos. Clarissa Damaso é chefe do Laboratório de Biologia Molecular de Vírus da Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma das 16 pessoas que integram o Comitê da Organização Mundial da Saúde, que recomendou a declaração de emergência. O ataque de colonos judeus contra um povoado palestino no norte da Cisjordânia tem forte repercussão internacional. Os Estados Unidos consideraram o episódio inaceitável. E o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, disse que vai sugerir sanções contra os responsáveis pela ação. Até o presidente de Israel, Isaac Herzog,
condenou a violência. Mediadores de Catar, Egito e Estados Unidos trabalham pelo segundo dia seguido numa proposta de cessar fogo em Gaza. O acordo facilitaria a libertação de reféns e permitiria a entrada de um volume maior de ajuda humanitária no território palestino. O grupo terrorista Hamas não participa das conversas. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas 37 minutos. Antes da gente falar sobre Guarani, sobre Ponte Preta, tem um áudio super interessante aí. São dois ouvintes. Primeiro o poeta, né? O poeta. Grande aqui. poeta. Deixa eu pegar o nome dele. Ele mandou mensagem e o áudio dele foi aprovado. Poeta Otacílio Monteiro. Boa. E depois nós temos a participação do Éder por áudio. Vamos lá, então. Bom dia, aqui é o Otacílio de Limeira, propondo uma brincadeira, a seleção de Campinas de todos os tempos, hein? Carlos, Oscar, Júlio César e Amaral. Vai. Zé Carlos, Zenon, Dicá, Neto e Djalminha. Nossa. Careca e Jorge Mendonça. 352, técnico. Carlos Alberto Silva. Rapaz do céu. Foi bem, né? Foi bem. Foi Por isso que é um ótimo. poeta. Por isso que é um poeta. Foi né? ótimo. Gostei. Boa tarde aí, os amigos do CBN Esportes, Carlão, Lupe, aí, o Fábio Chay. Cara, a questão do calendário do Brasil, infelizmente, o que prejudica os jogadores aí, esse excesso de jogos, por mais que seria algo assim difícil de fazer, era acabar com o estadual, cara. Deixar o estadual para os times de interior, menor expressão, e não fazer mais. Aí as datas sobrariam, o calendário dá para se encaixar com o calendário europeu, e seria bom assim, tirando o estadual. Fora isso aí, se não tirar, vai ser isso aí sempre. Nego machucando, time reclamando e etc. Cara, dá um debate, né? Ah, mas a gente vai precisar aí de pelo menos 4 horas para debater esse dá um assunto, mas debate, eu sou contrário, porque tem muito clube que não tem calendário e depende dos estaduais. Então a gente tem que pensar no todo, não é só em uma pequena porcentagem, mas respeito a opinião do Éder. Eu entendo que o Éder disse. Tem até um fundo de razão, mas eu tô com você, Lupe. Eu não concordo em virtude, principalmente dessa dificuldade que vive o interior. O interior, ele precisa do Campeonato Paulista e ele precisa dos grandes clubes, né? É o momento do clube pequeno ganhar um pouco mais de dinheiro, gera emprego, né? O comércio da cidade, a economia. Então, por isso eu acho importante. Agora, poderia criar uma fórmula, de repente, para os grandes clubes entrarem numa fase seguinte, aí sim.
mas eu acho que nós aqui do interior, aí falando não só de Campinas, mas de todo o interior paulista, nós precisamos do Campeonato Paulista e nós precisamos também das grandes equipes. Poxa, o Lupe falou aí, já está confirmado pela CBF, o Palmeiras vem a Campinas, né, contra o Cuiabá. Cara, tudo bem, nós estamos acostumados a receber o Palmeiras, seja no Moisés Lucarelli, seja no Brinco de Ouro, mas é uma atração, né? Vai gerar receita para a cidade, vai gerar receita para os vendedores, então por isso é importante o Campeonato Paulista, é importante sim a presença dos grandes clubes no interior, mas concordo, eu acho que algo sim precisa ser revisto, porque pesado, né? Por exemplo, no caso do Flamengo, que eu tô falando do Flamengo porque eu assisti 2 jogadores por lesão muscular a essa altura do campeonato não é fácil, e isso também se estende a Palmeiras, São Paulo, Corinthians, os gigantes que estão envolvidos em outras Copas. Do debate. Bom dia, essa história do calendário do futebol resolve simplesmente. Os times escolhem em qual campeonato quer jogar. Geraldo de Hortolândia. O Geraldo já foi mais radical, né? Bom dia, aqui é Pedro Berton. Peraí. Bom dia, amigos da CBN, Pedro Berton aqui. Regis, se jogar hoje dará trabalho para o time do Nelsinho Batista. Saudades do camisa 78 no Bugre. Abraço, Pedro Berton tá com saudade do Nós Regis. estamos também, né? Regis, um bom jogador, não foi tão bem na última temporada com o Guarani, mas um jogador que agregou demais, representou demais a camisa do Guarani. E claro que vai dar trabalho. O Regis é bom jogador, o Regis é um cara da criação. Vai dar muito trabalho se estiver em campo, não só o Regis, mas Galhardo também. Goiás tem uma boa equipe. E já não, agora, né? O Lupe já está acompanhando só um áudio aqui e nós vamos falar da É o primeiro jogo, né, Carlão? Depois daquela noite histórica pro Goiás com 2 gols do Tadeu. O Tadeu também pega muito embaixo das traves. Agora fez 2 gols de pênalti, que deu a vitória sobre o Ceará e agora estará em campo hoje. E um jogo, Fábio Scheib, um jogo com significado pro Goiás, né? Porque o Goiás precisa dar uma resposta pelo investimento que fez, precisa muito mais que a Ponte, aliás, dar essa resposta pelo investimento. E a última vitória do Goiás fora de casa foi justamente aquele jogo maluco contra o Guarani, 3-2, gol do Paulo Baia no final, jogou com a menos e ainda venceu e tal. Então Campinas traz aí uma boa lembrança pro time esmeraldino, Antônio Lupi. E tem mais gente mandando áudio, hein, Carlão? Bora! Pessoal, boa tarde, tudo de bom para vocês aí, o programa é maravilhoso. Muito obrigado. Agora me responda uma pergunta. Vamos lá. Por que tanta perseguição em cima do Palmeiras, cara? É Copa do Brasil, é brasileiro, por que tanta perseguição, principalmente de arbitragem? Esse áudio foi interessante, Fábio Scheib. Você estava lá, acho que da arquibancada do Newton Santos, acho que você não deve ter percebido, e esse lance ele passou meio que assim, passou. Mas pênalti do Estevão? Thiago Leifert fez uma live e ele... O cara do Botafogo, ele toma a frente, né? E o argumento dele me ganhou. Porque assim, o jogador, ele entra na frente, na disputa de bola, só que tipo assim, ele deu... eu não sei se eu posso falar esse termo aqui, mas ele usou as nádegas para deslocar o jogador do Palmeiras dentro da área. E assim, se fosse ombro a ombro, ok. Ele deu uma bundada no jogador do Palmeiras. E dentro da área é pênalti. Isso fora da área seria falta. Sim. Eu achei até que o lance seria... Mas eu, sinceramente, eu não vi pênalti. Eu achei uma jogada... Uma jogada normal, mas gerou debate, sim. Gerou um debate. Foi um lance polêmico. Durante a partida, o juiz não estava dando essas faltas fora da área, né? Ao longo do campo também. O juiz não estava dando muito essas faltas, acabou seguindo o método que ele estava utilizando na partida. Poderia ter sido revisto, acho que até foi revisto, mas os árbitros não entenderam nada de faltoso. Né? É outra coisa, né? Método de arbitragem. Um tem um, aí o outro tem outro, aí o outro tem outro, e aí o outro tem outro, e aí a gente vai virando essa coisa de maluco. Todo dia que a gente tem que falar de arbitragem. 11h44, então vamos emendar com os nossos clubes. Vamos começar pela Ponte, que joga hoje, Antônio Lupe, às 19h, nossa programação às 6h30 da noite, direto do estádio Moisés Lucarelli. É isso mesmo, Carlão de Freitas. Hoje tem Macaca em campo, a Ponte busca aí manter o 100% de aproveitamento sob o comando do técnico Nelsinho Batista, atuando no estádio Majestoso, no Moisés Lucarelli. O clima melhorou, né? Provavelmente não vai estar aquele frio, mas assim, é bom levar uma blusa para evitar qualquer tipo aí de resfriado. Leva ali um agasalho, um agasalho não tão grosso, para deixar ali no carro ou quem sabe acompanhado
Para você que vai no estádio torcer para Ponte Preta ou para o Goiás também, porque temos uma audiência maravilhosa e temos torcedores do Goiás também aqui em Campinas. É o seguinte, a Ponte não tem o Gé, o atacante está fora do jogo, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o Gabriel Novaes deve ser o substituto. Essa é uma mudança certa. O Emerson, que não é o Santos, quer dizer, ele é Santos, mas na Ponte ele é só Emerson, que veio da Inter de Limeira, ex-Palmeiras, ele, na última apresentação, foi sacado do time no segundo tempo e entrou o Emerson Santos, que foi muito bem. Então, existe também, e o Emerson Santos era titular até sofrer uma lesão. Existe a possibilidade do Emerson Santos ocupar a vaga do Emerson Santos, ou só Emerson, como ele é chamado aqui na Ponte. Provável time da Macaca, Pedro Castro não, é o Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio, Sérgio Rafael, Matheus Silva e Gabriel Risso. Meio campo, o Emerson Santos, o Emerson, o outro, perdendo a vaga, Castro e Elvis. No ataque, Everton Brito, Matheus Regis e Gabriel Novaes é o provável titular, o time titular da Ponte para encarar um Goiás que teve um fato novo recentemente, né? A troca no comando técnico, a saída de Márcio Zanardi e a chegada de Wagner Mancini. Quem vai trazer as informações do Goiás, o Esmeraldino, aqui na CBN Campinas, é o repórter Edson Júnior, da CBN Goiânia. Alô, Antônio Lupe! Um abraço para os amigos da CBN. O Goiás para o jogo de hoje, contra a Ponte Preta, tem desfalques. Não conta com Paulo Baia, o artilheiro da equipe, na temporada 2024, está contundido na transição. Não conta com Juninho, volante, e Edson Felipe, que atua como volante e como zagueiro. Esses também estão fora por problemas musculares. E perdeu o técnico Wagner Mancini no último confronto. O Luiz Henrique, que é chamado também aqui em Goiás de LH. Ele é meia, vem sendo titular nos confrontos do Goiás desde que o Wagner Mancini assumiu a equipe esmeraldina. 2 jogos contra o São Paulo na Copa do Brasil e contra a equipe do Ceará no Campeonato Brasileiro da Série B. Luiz Henrique está com o acúmulo do 3º cartão amarelo. O Goiás deve ter Regis, ex-Guarani, entrando no lugar do Luiz Henrique. E possivelmente o Thiago Galhardo, que se deu bem depois que entrou contra o Ceará, ficou no banco de reservas também, contra o São Paulo e contra o Ceará, pode entrar na equipe do Goiás. O provável Goiás para enfrentar a Ponte Preta, para chegar aos 31 pontos, com um jogo a menos que a maioria dos clubes. O Goiás deve ter Tadeu com o Dieguinho, os 2 zagueiros, Messias e Reinaldo com o Sander na esquerda. O meio-campo, possivelmente Marcão, com Aloísio e Regis, sendo a grande novidade do Goiás. Na frente, Ângelo Rodrigues, Wellington Matheus. E aí coloco uma dúvida, 3 jogadores para uma vaga. O Rildo, que foi titular contra o Ceará, jogou muito mal e foi substituído no intervalo da partida. Jogou muito mal o Rildo. Então, a gente fica na dúvida se joga o Rildo, se joga o Thiago Galhardo ou até mesmo o Matheus Gonçalves. Esse é o provável Goiás para enfrentar a Ponte. De Goiânia, para a CBN Campinas, Edson Júnior. Grande Edson Júnior da Onda, trazendo as informações do Goiás. Hoje, 6h30 aqui na CBN, abertura da jornada com Carlos Cabela. Eu estarei nas reportagens, Carlão de Freitas, o Barbudo, nos comentários. Fábio Scheibe tá nessa, Fábio Scheibe? Tá nessa também, claro, né? Claro. Central da Bola, Fábio Scheibe no Central da Bola. 6h30, Futebol Globo CBN. Jogo difícil para a Ponte, o chamado jogo de 6 pontos, né? Porque o Goiás vem aí num momento instável na competição, apesar da vitória sobre o Ceará, com requintes de dramaticidade, né? Com 2 gols do Tadeu, depois de ter falhado no gol do Goiás, no gol do Ceará. Mas é um time qualificado, a Ponte vai ter que tomar cuidado. Daí a importância de se ter um elenco grande, robusto, qualificado também. Por quê? Porque sai o Gé, que é um jogador importante, hoje é uma referência da Ponte, e entra o Gabriel Novaes, que não deixa a desejar. Né? Pelo contrário, tecnicamente ele até tem mais recursos que o Gé. Ou seja, a Ponte não vai sentir tanta falta do camisa 9 ponte-pretano.
Agora, um lado bom para a Ponte, eu creio que o Goiás, até pela equipe que tem, não vem para se retrancar, não vem para se defender, vem para jogar. Ou seja, os espaços vão aparecer. Então, Everton Brito com a velocidade, o próprio Elvis com a criatividade, Matheus Regis, o próprio Novaes, os meninos pelos lados do campo, o Igor Inocêncio e o Gabriel Risso. Tendência de um bom jogo, né? Porque a Ponte, dentro do Moisés Lucarelli, com o Nelson Batista, ela se tornou imbatível, né? O retrospecto mostra isso. Ela vai defender esta invencibilidade contra um Goiás que, pelo investimento que tem, não era para estar nesta situação. Né? Contra um Goiás que precisa rapidamente mostrar a que veio nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Com relação às informações do nosso da Onda, eu não acredito em Regis e Thiago Galhardo na mesma equipe, atuando juntos, começando o jogo, porque são dois jogadores com características até semelhantes, são dois jogadores que com técnica apurada, porém fisicamente já estão um pouquinho abaixo. E como vai ser um jogo de duelo, um jogo de muita força, eu não acredito na dupla começando o jogo. Acredito até no Regis sendo titular e o Thiago Galhardo ficando aí de espera. Mas tendência de uma grande partida entre Ponte Preta e Goiás no estádio Moisés Lucarelli a partir das 6h30 da noite, equipe CBN, às 7 horas, a bola rola no Majestoso. 11 horas e 51 minutos, um rápido intervalo, na volta, hora do vôlei e depois tudo sobre o Guarani, que enfrenta a Chapecoense amanhã na Arena Condá. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Depois de atuarem, né, pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Bruninho e Adriano desembarcaram ontem em Campinas e já realizaram atividade com o elenco do vôlei Renata. Restam ainda atletas para desembarcar em Campinas. O próximo que deve se juntar ao elenco é Judson. O central, ele viajou com a seleção brasileira para Paris e retornou da Europa no começo da semana. Deve se apresentar nesta sexta-feira. Já o argentino Bruno Lima, que estava defendendo a Argentina, é esperado na segunda-feira. Aí o time, o elenco completo para a disputa do Campeonato Paulista. O vôlei Renata estreia dia 24 contra o SESI Bauru, no ginásio do Taquaral. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá,
muito bom dia para você. Bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia na nossa região. 11h55. Amanhã o Bugre estará na Arena Condá para conquistar a primeira vitória fora de casa nesta Série B, Lupe. É isso que o torcedor do Guarani quer, né? A primeira vitória, mais 3 pontos para continuar essa caminhada e sair da zona do rebaixamento, mas a caminhada ainda é muito longa, até porque o primeiro turno do Guarani foi muito ruim. O Ayrton, que foi o cara do jogo na vitória contra o Vila por 2-0, sofreu pênalti, deu assistência e marcou o gol. O Ayrton deve ser confirmado no time titular e ele falou desse momento em que vive, claro, da partida contra a Chapecoense lá em Chapecó. Fiquei feliz pelo meu desempenho individual, mas fiquei mais feliz ainda pelo desempenho da equipe. Foi um grande jogo, um grande primeiro tempo. A gente conseguiu matar o jogo ali, conseguimos ser eficientes lá na frente e ser muito eficiente lá atrás também. Foi um jogo bastante consistente da equipe. Acho que começar o segundo turno ganhando foi muito importante pra gente seguir bastante confiante aí. O nosso grupo é um grupo muito trabalhador, um grupo muito dedicado, e com a chegada do novo técnico a gente está tentando assimilar o mais rápido possível o que ele está pedindo pra gente, e acho que a gente está conseguindo reproduzir isso dentro de campo. Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um excelente segundo turno e conseguir o nosso objetivo no campeonato. Vai ser um jogo bastante difícil. O time da Chapecoense é um time muito qualificado, mas a gente vai com a nossa estratégia, a gente vai seguir forte no nosso plano, que é pontuar fora de casa. Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo e a gente vai conseguir nosso objetivo. Sabemos que o momento não é o dos melhores, mas tenho certeza que com muita fé, com muito trabalho, com muita humildade, a gente vai conseguir sair dessa situação. Quero pedir para o torcedor que continue nos apoiando, continue torcendo por nós, que tudo vai dar certo. Esse é o atacante Ayrton, confirmado, se nada de errado acontecer, porque o Guarani ainda realiza mais uma atividade nesta sexta-feira, já em território catarinense. E essa Chapecoense, de que forma vai enfrentar o Guarani? Como é que está o clima lá em Chapecó? Rangel Agnolin, repórter setorista da Chapecoense, fala a respeito da preparação do time Condá para o jogo contra o Bugre. Oi, Lupe, um abraço para você e para toda a audiência que acompanha a programação. A Chapecoense não vive um bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro. O Verdão do Oeste está na 18ª colocação com 19 pontos conquistados e venceu apenas 4 jogos dentro do Campeonato Brasileiro. São 6 jogos sem conseguir triunfar e na Arena Condá um tabu de 118 dias sem conseguir vencer diante do seu torcedor. Para a partida diante do Guarani, que acontece neste sábado aqui no oeste de Santa Catarina, o Tcheco, novo treinador da Chapecoense, que assumiu depois da saída do Humberto Louser para o Atlético Goianiense, vai fazer a sua estreia aqui na Arena e deve mexer bastante no time da Chapecoense. De desfalques, o treinador da Chapecoense tem 2 baixas importantes. O goleiro Matheus Cavicchioli, que teve uma lesão na posterior e também recebeu o 3º cartão amarelo, e o Bruno Leonardo, que foi expulso no último jogo. No esquema tático, 3 zagueiros, 3 meias e 4 atacantes, algo bem diferente. O provável time tem o Gabriel Gasparotto no gol, Cauã, um garoto de 21 anos que vai estrear entre os profissionais da Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro, o Eduardo Doma e também o Jonathan. Meio de campo com Foguinho, Rafael Carvalheira e Marlone. Marcelo Júnior, Neilton, Perotti e Marcinho fazem o quarteto ofensivo da Chapecoense na partida que acontece aqui no oeste de Santa Catarina neste sábado. Com as informações da Chapecoense, falou o repórter Rangel Agnolin. 3-3-4, 3 zagueiros, 3 volantes, não, 5, né? Não, 4 atacantes, 3 volantes, 3 meias no caso, e 3 zagueiros. Ou dá muito certo, ou dá muito errado. Lupe, eu não sei, cara, mas acho que se tem um jogo pra vencer, o Guarani, né, fora de casa, é esse contra a Chapecoense. O time vive um péssimo momento dentro da Série B, não consegue vencer em casa desde a primeira rodada da Série B, quando derrotou o Ituano.
tem estreias, né? O Tcheco ainda não conseguiu impor a filosofia dele, desfalques. E o Guarani vive um momento diferente, é um momento de confiança. Eu creio que tem condições sim de conquistar os 3 pontos no Oeste Catarinense e confirmar, né, que está se recuperando dentro da competição e dá mais esperança para o torcedor bugrino. Eu acredito que é um jogo vencível. Eu acho que é um jogo que dá para vencer sim. Meu caro Fábio Scheibe. Eu tô com esse pressentimento também que o Guarani vai fazer um bom jogo amanhã lá em Santa Catarina, pode trazer essa vitória. Chapecoense, eu estive no jogo da Chapecoense semana passada com o Ituano, um time muito abaixo, estreia do Tcheco, né, foi a estreia do Tcheco. A Chapecoense que tem o Neilton, o próprio Neilton que jogou no Guarani também, foi contratado há pouco tempo, deve jogar também amanhã. Mas o Guarani tem tudo para conseguir rumar aí primeira vitória fora de casa e o mais importante, vitória para se aproximar dos times ali da zona de degola para não deixarem escapar, né, Carlão? Dá para acreditar, né, Lupe? Dá para acreditar. Tem um amigo meu que tá inclusive deixando a barba crescer, que fala que não é proibido. Como disse André Berenguel, hoje você está parecendo um profeta. Um profeta ou um professor de física. Aliás, grande abraço para todo mundo que é professor de física. Ó, o torcedor tá animado. Bom dia, amanhã Bugrão 1-0, sextou, abraço. É o... Quem que é? Que é o João Eduardo Vaz de Lima. Boa. Mandou aqui. Grande abraço. Falou... eu acho que não é o Edu do Tato. Falou que hoje tem Boca. O Edu gosta de futebol argentino. Pode ser, então. Pode ser. Grande Eduzinho. Grande abraço e obrigado por todo mundo que mandou mensagem aqui durante o CBN Esportes. Fechou, Fábio Scheibe. Fechou, Antônio Lupe, até o Arena às 4 da tarde. Ele está nos corredores. Mas vamos aguardar. Se tiver igual ontem, é melhor não vir. Galera, a gente volta às 4 com o Arena. Valeu. CBN Esportes Campinas.